Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, não podemos regressar ao nível salarial de 2011, não podemos regressar ao nível remuneratório das pensões de 2011. A declaração ontem proferida pelo Primeiro-Ministro não podia ser mais clara. Estas declarações contradizem direta e frontalmente tudo o que o Governo foi dizendo sobre a natureza transitória e temporária dos cortes salariais e viola descaradamente todos os sucessivos acórdãos do Tribunal Constitucional. Aqui mesmo, na apresentação do Orçamento de Estado para 2014, a Ministra das Finanças garantiu que os cortes salariais na função pública são transitórios. Transitoriedade não significa anualidade, mas sim excepcionalidade, continuou Maria Luísa Albuquerque, que até assegurou que os salários iriam aumentar, mal, e cito, tenhamos novamente as condições para aumentar os funcionários públicos. Não há aqui nenhuma contradição com o Primeiro-Ministro. Há todo um novo discurso. Mas, se o milagre económico profetizado por Pires de Lima e vislumbrado por meio governo está aí, como é que se explica que os cortes temporários e transitórios tenham passado a permanentes, tenham passado a definitivos? Mas não há apenas um descuido da Ministra das Finanças, não. No parecer enviado pelo Governo ao Tribunal Constitucional, e que ainda hoje é possível encontrar no portal do Governo português na internet, reafirma-se por mais de uma vez, e cito, o caráter transitório e do peso do interesse público imperioso em que se fundamenta o corte nos salários e pensões. Sabendo que os cortes anteriores só tinham sido aceitos com a condição de serem transitórios, foi esta a justificação que o Governo deu para os mesmos. Uma argumentação cheia de má-fé. E atente-se, a 11ª avaliação da Troika veio expor as contradições do discurso do vosso milagre económico. Com ou sem Troika, ficámos a saber, pela voz da Ministra das Finanças, que o orçamento de 2015 está refém da decisão de uma Troika que já poderá não estar no país, mas continuará a mandar nas contas públicas. As notícias sobre a libertação da Troika, o vosso sonho, o vosso discurso tão eufórico sobre a libertação da Troika, parafraseando um conhecido escritor, são manifestamente exagerados. Entretanto, o Primeiro-Ministro diz, e sem se rir, que mais sucesso no ajustamento é difícil, enquanto prepara o corte definitivo dos salários e pensões, o embaraçamento dos despedimentos, mesmo quando são ilegais, e novos cortes nas prestações sociais. Para quem ainda tinha dúvidas, o processo de ajustamento não é nenhuma resposta à crise. É um verdadeiro programa de empobrecimento do país e dos seus cidadãos, desvalorizando os salários, desregulando o mercado de trabalho e desqualificando o país. Ideologia, pura ideologia. O argumento da crise é um instrumento de reforço da dominação e da exploração. Disso já não restam quaisquer dúvidas. Vejamos a desigualdade no mercado de trabalho. Hoje que assinalamos o Dia da Igualdade Salarial e quando sabemos que as mulheres portuguesas continuam, em média, a ganhar menos de 18% do que os homens. A média é da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego e diz-nos que, se na União Europeia as mulheres trabalham gratuitamente perto de 59 dias, essa média em Portugal passa para 65 dias. Um homem que tenha estado de férias entre 1 de janeiro até hoje, que é dia 6 de março, com as mesmas funções, acabaria o ano a ganhar exatamente o mesmo que uma mulher que tivesse trabalhado desde o dia 1 de janeiro. E ainda, segundo a CIT, a diferença salarial entre homens e mulheres é diretamente proporcional aos níveis de qualificação, ou seja, quanto mais elevado é o seu nível de qualificação, maior a disparidade. É a crise. A crise é a responsável pelo agravamento destas desigualdades. Em Portugal, a disparidade salarial entre homens e mulheres aumentou quase 70% nos últimos 5 anos,
ao invés, aliás, da tendência europeia que registra uma reconhecida diminuição. Se a crise é um instrumento de dominação, não restam dúvidas, senhores deputados e senhoras deputadas. E é porque este argumento é um argumento do agravamento da exploração e do agravamento das desigualdades que, além destas disparidades salariais entre homens e mulheres, o país continua esmagado com a realidade dos outros, dos protegidos pela política deste Governo e para quem de facto é destinado o milagre económico. Para eles, para os protegidos do Governo, para os privilegiados, para os multimilionários, o milagre. E para Vítor Gaspar, a absolvição, com a subida aos céus da política da austeridade, promovido como foi ao lugar tão honroso no FMI. Cabe-nos perguntar que cadeira neste céu da austeridade terá no final Maria Luísa Albuquerque.